Sejam bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, feito com arte, sobre arte e pela arte. E fora da arte não há salvação. Graças a Deus. E nós estamos aqui com a Aninha Franco, nossa convidada de hoje, a dramaturga, escritora, poeta, idealizadora do Teatro 18, fez Dendê e Dengo, Os Cafajestes, Oficina Condensada, e agora também está com a República AF, que é um lugar maravilhoso que eu já soube por amigos nossos próximos. Diante dos problemas que a República Brasileira tem para existir, eu resolvi criar uma república interessada em arte, conhecimento, memória, essas coisas importantes. Maravilhoso. Eu tô querendo ir lá conhecer, que eu ainda não conheço pessoalmente. Vamos marcar. Já soube que tem gastronomia, tem teatro. Óbvio. Nada existe sem gastronomia. Existem os dois melhores negócios do planeta hoje, são sexo e gastronomia. Sexo eu não tenho interesse em vender, mas gastronomia colado com, que é uma arte maravilhosa, colado com as outras artes é fantástico. Concordo plenamente, Aninha. Concordo plenamente. Mas antes da gente falar mais sobre a República AF, eu queria falar sobre sua trajetória primeiro. Como foi que começou essa sua escrita, essa sua entrada pelo teatro? Olha, um artista, eu acho que nós artistas, nós pensadores, trazemos a alma de algum lugar. Eu sou agnóstica, mas eu acho que a gente traz a alma de algum lugar já formatada para fazer arte. E eu já cheguei com ela. 7 anos, 6 anos, eu já escrevia versinhos de criança, óbvio. E ganhei meu primeiro prêmio nacional com 25 anos. Recebi o prêmio na Academia Brasileira de Letras, das mãos de Austrégésilo de Ataíde, que era o presidente na época. Eu tenho foto, é um escândalo. Está lá na República. Nessa entrevista, ou nessa premiação, a imprensa que estava toda lá, Globo, Jornal do Brasil que existia, perguntou: quando você muda para o Rio de Janeiro? Porque era o habitual, né? O Sul Maravilha. Nada vingava na cidade. Então você tinha que ir para o Sudeste para fazer qualquer coisa. Sim. Eu disse: eu não vou sair de Salvador. Tá lá nos jornais. Eu quero ficar em Salvador. Eu gosto muito da Baía de Quirimurê, que atualmente se chama Baía de Todos os Santos. Eu não quero sair de lá, não. E não saí. É um problema sério? É. Mas, com todos os males, porque são muitos, eu gosto de estar aqui. E é bom que você esteja aqui também, porque pelo menos tem um contraponto aí do que está vigente, né? Eu sempre serei um contraponto. Artista existe para ser contraponto. Concordo. Artista que concorda com o sistema e faz parte dele, seja lá ele qual for, é muito estranho. Eu penso assim também. Porque se a gente não for, né, enquanto artista, um satélite das coisas que não podem ser ditas... Não é? Pois é. Mas e aí da escrita para o teatro, como foi? Eu tenho premiações em todas as áreas que eu escrevi, né? Romance, conto, poesia, mas teatro é uma coisa muito viva, muito emocionante. E quando eu comecei a escrever para teatro, eu acho que eu escrevi coisas antes, mas minha primeira emoção com o teatro foi Dendê e Dengo, né, em 90, 89. Nós fomos para Zurique, nós fomos para Marrocos. Era fascinante aquilo e as pessoas entendiam, apesar de não saber uma palavra do que estava sendo dito. Aquilo era teatro.
E aí minha carreira acabou evoluindo muito com o teatro. E o teatro fez aquela coisa deslumbrante, eu não sei se você frequentou, foi o Teatro 18. Fui, frequentei. Aquilo era uma coisa... Era maravilhoso. Nossa! O teatro deu à minha carreira o único prêmio nacional que o teatro baiano tem nesses 500 anos, depois de Anchieta. Ali pelo Teatro 18. Não, foi com Cafajestes. Nós temos o troféu Macline, melhor musical brasileiro, 94. É o nome de uma empresa, enfim, daqui a pouco a gente lembra. Tá. E o teatro me deu outra coisa muito feliz. Eu participo, eu e Augusto Boal somos os únicos dramaturgos brasileiros que integram a antologia de teatro latino-americana, feito pelo Instituto de Teatro Argentino, que é um escândalo. Eu acho que é injusto, eu e Boal somente, mas acho que outros dramaturgos tinham que participar, lógico. É um período, né, de 1957, não sei direito o tempo, até 2009. 3 mulheres aparecidas. O texto de Boal é publicado em espanhol e o meu em baianês. Eles não mudaram nada. É lindo. Essa antologia é um escândalo, porque ela vem com texto e ela vem com as cenas. Com as imagens do espetáculo? Com as imagens do espetáculo. Que maravilha. É lindo. E tá na América Latina toda. Isso é realmente, como você falou, né? Poderiam ter mais pessoas? Poderiam, mas o marco é esse, né? Não, foi uma coisa muito... Foi uma homenagem, porque foi um grupo dos Estados Unidos, Lola Proano, que eles saíram de Los Angeles em 2000, assistindo teatro no Brasil inteiro, e escolheram Boal e Aninha Franco, no Teatro 18. Maravilhoso. Maravilhoso. E hoje, Ana, como é que você vê a produção teatral em Salvador, Brasil? Olha, eu tenho um problema sério, porque eu tenho, além de ter na memória, porque eu vivi e fiz tudo que aconteceu nos anos 90, eu estou revisando a criação na cidade da Bahia. Agora, em junho, sai 93 e 94. Ano de Cafajeste, 94. Então, eu sei o que aconteceu. Sim. E sei o que está acontecendo agora. E sabe de vivenciar, né? É assustador. É impressionante o que foi feito com tudo que nós conquistamos nos anos 90. É uma coisa assustadora. E você acha que por que se deve essa mudança assim? Política pública. Política pública, né? Isso, política pública. Porque nós fizemos... por exemplo, Cafajestes, quem produziu Cafajestes? Eu e Guerreiro. Sim. O diretor. Nós dois produzimos. Mas, na hora que Gaudêncio entendeu o que era Cafajestes, que Cafajestes começou a ser indicado por todos os jornais do Brasil, que Bárbara Leodora disse que Cafajestes era maravilhoso, imediatamente ele chegou junto. Sim. Sem Gaudêncio, eu não teria conseguido fazer o Teatro 18. O Teatro 18 tem a mão de Gaudêncio ali, linda, maravilhosa. Agora, quando o poder público, encarregado de fazer política pública, começa a disputar espaço com você, não vai para lugar nenhum. Sim. Foi o que aconteceu de 2007 para cá. Ah, sim, entendi. E
eu comecei a fazer teatro, eu sou sobrinho de André Elia, né? Sim. Então, eu comecei a ver teatro ainda no Baiano de Tênis, Eu lembro. quando o Guerreiro estava por Eu lá. registrei André Elia, Guerreiro e uma outra pessoa. Ana Paula Bozas. Não foi Ana Paula Bozas, E não. Marcelo do Não. o pessoal que depois vai gerar Não, foi uma outra pessoa. Eles três alugaram o Baiano de Tênis. Aquela sala do Baiano de Tênis para fazer teatro. Tem uma pessoa que era ligada... Vai sair agora, nesse livro de agora. Seu agora. Né? A criação na cidade da Bahia, 93, 94. Pois é, eu me lembro que tem uma pessoa que é ligada ao que mais tarde vai ser as salas de arte, que foi quem acabou ficando lá. Marcelo Sá. É. Ele faleceu, tem uma outra pessoa que era sócio dele. Ah, pronto. Então é essa pessoa. Agora na minha memória só tá Marcelo aqui. Mas então, eu comecei a fazer teatro assim, pelos camarins, né? Vendo vocês fazendo, Guerreiro com Beijo no Asfalto no Teatro Gamboa. Lógico. Depois Cafajestes. Então eu comecei a ver teatro e a frequentar teatro, menino ainda, criança, nos anos 90. Eu sou de 86. Então eu comecei a ver... 94 eu tinha o quê? 8 anos de idade. Pois é. Mas eu via tudo, né? Eu tava lá na época depois o que veio a ser Companhia de Teatro Elétrico da Bahia. Vi tanta coisa ali naquele Baiano de Tênis naquela época. E depois nos outros teatros também. Era a vida. Porque teatro não acontece sozinho. Sim. Ele precisa do entorno, né? A plateia espera, vai para um, vai para outro, sai, um indica o outro. Tem que ser uma coisa coletiva. Sim. Teatro não acontece sozinho. Eu sentia muito assim que a escola de teatro era um lugar isolado. Sempre foi. E autocentrado, né? E eu, como vinha de Andréa, e depois quando ela fez o curso dela e tal, o grupo que eu trabalhava nasceu dali, que foi onde eu conheci Tiago, enfim. Eu sentia assim, que era um mundo à parte, a escola de teatro, aí tinha o Vila Velha, que era um outro mundo à parte, e tinha os independentes, que tentavam... O Vila Velha de João Augusto teve uma vida muito forte. Sim. A escola de teatro teve vida quando teve diretores que deram vida a ela. Porque se não tiver alguém que pense o lugar não acontece. Sim. Né? Quem pensou, por exemplo, o primeiro choque de teatro que eu tive, eu disse, isso é bom, foi Posse Neto. Posse Neto foi um diretor extraordinário da escola, nos anos 70. É outra visão, né? Não, é um outro pensamento. Sim. Não é a visão. É aquilo que você faz com aquilo que você pensa. Certo? Isso é fundamental. Se não tiver esse pensador, não acontece. Pois é, aí quando eu comecei a transitar, eu falei assim, não posso, eu como ator, estudante disso, eu não posso ficar restrito ao meu próprio grupo de teatro. Não. Eu tenho que ir. Aí fui pro curso livre, troca fui ideia. pro Vila, fui... Isso, com certeza. Aí fui também, fiz esse périplo pro Sudeste, fui lá, estudei, voltei. Falei assim, rapaz, você dá uma abrangência tão grande você transitar por lugares, estilos, pessoas, teatros diferentes, outras maneiras de ver a coisa, do que você ficar preso ali naquele... E agora com o mundo virtual, é muito maior essa exigência. Sim. Porque o mundo virtual, você tem acesso hoje a o que você quiser do planeta. É verdade. Pronto, você só precisa ter um aparelhozinho daquele. Né? Então, ou você tem um trabalho original, próprio, coletivo, buliçoso, ou você não existe. Eu vi uma entrevista esses dias de Juca de Oliveira, ele fazendo uma crítica à Lei Rouanet, sobre fazer teatro dependendo
da Lei Rouanet, né? Ele não dizendo nem que não era para ter, mas dizendo assim que antigamente, como se fazia teatro, uma pessoa vinha, tinha um projeto, pegava um produtor, ia num banco, pegava um dinheiro, metia a cara e ia para Lógico, a plateia, né? lógico. Ia para o dinheiro da bilheteria, Com certeza. ou patrocínio, enfim. E que depois da Lei Rouanet, ele sentiu que as coisas ficaram tendenciosas e preguiçosas. O problema das leis de incentivo, os problemas das leis de incentivo, que atualmente todas têm problema, é a ausência de critério. Sim. É só isso. Sim. Por exemplo, eu não poderia fazer jamais aquele modelo do Teatro 18, nunca. Se dependesse de incentivo dele? Não, sem um incentivo. Aquilo ali era uma parceria público-privada. Sim. Mas o ingresso era 2,18. Então, aquilo ali era de uma honestidade única. Lotava de... Só não abria terça, quarta, segunda, todos os dias. A lotação voltava da porta. O único problema que aquela casa, o Teatro 18, Sim. teve era espaço, né? Porque era muito pequeno. A quantidade de gente que queria ele era muito grande. E ele era absolutamente correto. Os artistas recebiam cachês, mas nada caía no bolso do contribuinte nem do espectador. O único problema que ele tinha era conseguir um ingresso. Sim. E aí tinha tiro, tapa, teve uma bilheteira que foi para psicanalista e coisa e tal. Eu tive isso no Teatro 18. Bilheteiro procurando psiquiatra. Isso é um exemplo do teatro planetário. Porque trabalhava demais. Não, porque ela não sabia mais o que fazer. Era briga, era tapa, era uma loucura. Isso, e era completamente correto. O uso do Faz Cultura dentro do Teatro 18 era exemplar. Eu quero essa cópia dessa gravação, tá? Tá. Integral. Com certeza. Por favor. Aninha, eu fico pensando assim, como que as coisas, né, foram caminhando, né? Porque... Não, as coisas pararam. O problema é que as coisas não caminharam. Verdade. Porque elas estavam muito bem até 2002, 2003, começou já uma pequena guerra entre Lula em Brasília e o carlismo aqui na Bahia. Então as coisas já não estavam tão bem, mas foram até 2007. Quando o PT se tornou hegemônico no Brasil, a cultura também recebeu uma, digamos assim, que uma filosofia partidária. E aí... Eu sinto isso também, nas leis de incentivo, não principalmente. Pode! Você não pode. Arte tem que ser uma coisa absoluta. Deu em Bolsonaro, né? Arte tem que ser uma coisa completa e absolutamente livre. Ponto. Eu me lembro que teve um edital, era um edital Brasil-França, que era de arte de rua. Então eu fiz um projeto de teatro de rua e tal. Fui fazer a inscrição. Ninguém estava sabendo desse edital. Era 70 mil na época. Ninguém estava sabendo. Ninguém. Eu perguntava para as pessoas que eu conhecia da área. Ninguém sabia desse edital. Já estava tudo mapeado. Ou eu estou sonhando, ou esse edital existe. Não, era tudo mapeado. Aí eu fiz o bendito do projeto. Fui lá, entreguei. Aí, no dia que entregou, falou assim, só tem você e mais um projeto inscrito. Então, a gente vai
prorrogar as inscrições porque o seu tá faltando um documento. E não tinha documento nenhum faltando. Tava todo... A gente vai prorrogar o seu para mais uma semana. Tudo beleza, não tinha que fazer. Prorrogou-se para mais uma semana. Um projeto extra apareceu e foi quem ganhou. O meu ficou em terceiro lugar, não ganhou nada. Ali naquele dia... Você entendeu? Eu falei assim... Porque cai a ficha. Não dá, pra mim não dá. Não, cai a ficha, você entende tudo. E é uma porcaria, porque também, repare, não adianta. A história despreza essas pessoas. Elas ganham um dinheirinho aqui, fazem uma coisinha ali. Mas não fica. Não fica. A criação da cidade da Bahia, 1990 a 2000, 90, 91 e 92, já saiu, está esgotado. E não vai ter reedição, não? Vamos pensar. Tá. Eu preciso fazer até 2000. Eu estou fazendo, a República que está bancando isso e tem que ter... Eu aprendi uma coisa que é Eugênio Barba. Eugênio Barba pegou meu teatro na Bahia através da imprensa, que está esgotadíssimo, custando R$300, nem eu posso comprar. E me disse, você precisa privilegiar o que importa. Você botou muita coisa aqui sem significado nenhum. Na criação da cidade da Bahia eu aprendi. Então, se você não importa... Fica fora. Fica fora. Tem razão. Porque é história, né? Tem razão. Quem é que vai se importar com quem não é importante? Com quem não é significativo? Com quem foi por causa do QI? Ninguém. Não é por mérito, né? Não é por obra. É complicado. E o que é que você tem visto assim sobre o cinema nacional? Você pensa que também está pela mesma vertente? Cinema não é a minha praia. Sim. Certo? Eu gosto de cinema de arte, que não é mais feito. Fellini, eu vi ali. Fellini, Pasolini, cinema italiano, alguma coisa do cinema estadunidense, Apocalipse Now, amo de paixão. Mas não é, minha mídia é o livro. Sim. Certo? Eu tenho agora, acabei de registrar 15.692 títulos dentro da República. Maravilhoso. Preciosos, lindos, maravilhosos. Me dão muito mais prazer do que o cinema. Então eu não, há muito tempo... Não tenho acompanhado. Eu assisti uma coisa muito interessante na tela, que foi Cura. A dança? Cura foi... Eu gritava. Eu vi na tela, eu não vi pessoalmente. Aquilo é um escândalo. Aquela mulher é genial. E assisti durante a pandemia algumas coisas que eu tinha que ter visto antes, como Pé na Cova, com Marília Pêra. Aquilo é um escândalo de bom. Alguns capítulos eu assisti mais de uma vez. E voltava. Aquilo é genial. Aquele cara é genial. Maravilhoso. Ele tem um jeito assim, bem me lembra, né? Eu, pelo menos vendo de fora, me lembra um pouco Guerreiro, assim, o estilo, né? Eles parecem trabalhando. Eu gosto das coisas que ele faz também. Eu amo. Aquele Sai de Baixo mesmo era... Sai de Baixo não me fascina muito, porque é entretenimento demais. Sim. Mas Pé na Cova é crítica social de primeira qualidade, com entretenimento de primeira qualidade, e Marília Pêra. Que é um caso à parte. Ponto!
E você acha que essas coisas que estão acontecendo atualmente, de linguagem sendo modificada para atender grupos, arte voltada para militância, o que você... Isso Você daqui já a falou pouco. até um pouco sobre Não, isso, daqui mas a pouco vão existir departamentos dentro das bibliotecas com livros escritos originalmente. Daqui a pouco. Um livro desse, eu comprei um de Monteiro Lobato, revisto pela sobrinha eu dele. vi aqui. Eu dei de presente. Eu não deixei entrar na República. Eu vi aquilo ali, achei aquilo um absurdo. Não, é um absurdo. Estão fazendo isso com Machado de Assis. Então, eu acho que o Brasil está num momento muito complicado. Também acho. Os hormônios estão em alta total. Os neurônios estão em baixa absoluta. E como é que você vai discutir com hormônio? Não dá. Não tem como. Não dá. Aninha, posso te oferecer uma água? Você quer uma água? Eu quero. Eu estava conversando outro dia com um amigo meu. Eu sou ator, mas também fiz história, né? Fiz história pela Católica. Tava Obrigada. conversando com um amigo. E aí... falando com ele sobre esse momento cultural, né? Como é que a gente pode pensar sobre o momento agora, né? E, rapaz, a coisa tá complicada, porque qual a perspectiva que a gente tem agora? Agora, a arte é muito nó em pingo d'água, né? Daqui a pouco ela se recupera e volta e vem, gente jovem mistura com gente velha. Daqui a pouco isso vai acontecer. Porque não é possível. Precisa de alguma... Não é possível. Nós estamos numa situação que é inacreditável. Que eu olho assim, a música, eu não vejo nada, não ouço nada que é atual. Não ouço mesmo. O cinema, tem coisas que eu vejo... A música é o retrato de um país. A música é o melhor definidor de um momento, de um território. Sim. A música brasileira atual, a música popular brasileira atual, está falando do Brasil. É bunda... E é uma pena. Você sabe o que é que está acontecendo. Pois é. E é uma pena. Porque outro dia estavam comemorando aí que uma cantora chegou nos top 5 ou top 1, sei lá, do Spotify. Eu falei assim, legal, parabéns para ela enquanto pessoa que atingiu uma meta que ela queria. Agora, será que isso é bom mesmo? Essa meta que foi atingida é um reflexo de coisa boa? Deve ser muito bom. Eu acho que isso produz muito dinheiro. Produzir dinheiro não é uma coisa... É fácil. Fazer dinheiro é uma coisa muito fácil. Eu acho que é uma das coisas mais fáceis que existem no planeta. É fazer dinheiro. Tem uma música fazer até arte, de... não. Fazer arte não. Fazer dinheiro... fazer dinheiro realmente. Tem até uma música de Raul Seixas que ele fala sobre isso, né? As aventuras de Raul Seixas na cidade de Tóquio. Pronto. Loteria da Babilônia, ele fala também. Fazer dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. Não é? Agora, eu fico pensando assim, como foi que ao longo desses... Outro dia eu vi um livro falando assim, o título é mais ou menos esse, né? Como se a gente estivesse regredindo as discussões filosóficas dos anos 30. Não, nós paramos, olha, nós tivemos uma educação, eu fui educada pela escola pública. Sim. Eu estudei no Góes Calmon, eu estudei no Colégio Central e eu estudei na UFBA, Direito. Então meu pai nunca pagou escola para mim. A escola era boa? Era. E a escola era boa e os status estavam dentro da escola, estavam. Né?
o pobre, o remediado, minha família era classe média, o remediado, o pobre, o rico, todo mundo junto. Era a melhor escola do país. A escola particular se chamava fábrica, porque você pagava e passava, não precisava estudar, certo? Isso foi desmontado durante a ditadura pelos acordos MEC-USAID. Ninguém fala disso. Desmontaram a escola pública e montaram esse Brasil de agora. Essa é a questão. Enquanto isso não for revisto, enquanto isso não for reposto, escola pública. Sim. Muda nada. Porque é a base de tudo, né? A base de tudo. Lógico. A mexer com o pensamento, com o mundo cultural das pessoas. Do artista que cria e do receptor que gosta de arte. É a escola pública. Eu fico impressionado como as pessoas não sabem, assim, tô generalizando, claro, né? Não sabem interpretar um texto. Coisas básicas, assim. Não é que elas não sabem interpretar. Elas não entendem. É até anterior. É muito mais grave. É uma coisa assim que você, usando a linguagem da internet, né? Você faz uma postagem lá com as informações todas. Hoje, Aninha Franco no ArtPod, tal hora. Aí logo abaixo, o primeiro comentário tem assim: quem é o convidado? Pois é. Já tá escrito, amigo. Pois é, baby. É isso aí. Eu fico pensando assim, qual o nível de perspectiva de futuro que nós podemos pensar? Agora? Nenhum. O Brasil não tem perspectiva. Agora, não tem. Você chegou a ler o livro do Ciro Gomes? Não. O Projeto de Desenvolvimento Nacional Não. e tal? Eu até li o livro, é interessante. É interessante. A visão, pelo menos, de uma possibilidade de transformação é interessante. Não estou dizendo que eu sou Ciro Gomes, não, tá? Não precisa dizer, não consertar nada. É porque hoje a gente... Eu sei. Como vai para os online da vida, a gente precisa dizer, né? Mas assim, eu acho que dentro de uma perspectiva... Ele traz uma perspectiva de coisas pontuais, assim, indústria, educação, saúde, tal, com planejamentos possíveis. E cultura também? E cultura também. Ai, que bom. Agora, é uma pessoa que está lá atrás nas pesquisas, não sei se... Terceiro lugar. Agora, diante dos que estão no páreo ali, né? Pelo menos a primeiro olhar. Eu não vejo assim uma... Não tem. Porque se o que está ficar, as coisas ficarão como estão ou tenderão a se desmontarem mais em nível de cultura, né? E se o outro voltar... Eu vou fazer um comentário perigoso, mas qualquer um dos dois que ganhar vai ser uma guerra. Ou Lula ou Bolsonaro. Porque estamos diante dos hormônios, né? Os hormônios. São só hormônios. Bem, enfim. É muito raro a gente hoje... Já era difícil anteriormente, mas hoje... É raro a gente conseguir sentar para conversar sobre. Eu sei. Como nós estamos fazendo. Não vejo essa... Não tem. Eu saí da faculdade de História em 2012. Eu cheguei a fazer Direito, mas não formei. Formei em História. Então você ficava passeando na faculdade. Saía de uma, entrava em outra. Saía de uma, entrava em outra, fazia teatro, trabalhava com outras coisas, enfim. E aí... Eu, naquela época... Eu não gostava de ser estudante, não. Eu queria me livrar da Você queria sair logo? Eu também queria sair logo. Mas eu gostava de vivenciar... Fiz 4 anos para sair logo. Para sair logo? Eu fiz assim com a História também. 3,5, tava fora já. Mas, enfim, porque eu queria ter uma perspectiva global, assim. Eu achava que História fazia um complemento com o Direito e vice-versa, né? Eu me identificava com o anarquismo mais do que... Eu sou anarquista. Pois é.
E aí eu vi assim umas discussões assim tão absurdas. Eu falava, não, vamos fazer uma revolução. Quanto é que você paga para sua empregada doméstica? Você tem empregada Pronto. doméstica? Já começa por aí. Com certeza. Vocês querem fazer revolução de nada, rapaz. E por aí iam as discussões. E eu ficava vendo que Arendt, naquele tempo já era Hannah difícil. Arendt diz o seguinte: o revolucionário torna-se autoritário no outro dia que chega ao poder. E é verdade. É verdade. É A gente está verdade. assistindo isso. Porque ele vai ter que estabelecer aquilo que ele falou, vai ter que forçar a barra. Não. Você pensar que a Revolução Russa Uhum. de 1917 em 2022 resultou em Putin é de chorar. É verdade. Pois é. Porque Cuba, ele voltou China. czarismo, né? Não, é pior. É pior. Eu acho que nenhum czar era tão cruel quanto ele. E também não tem os alcances que ele tem, né? Não. De vigilância, de espionagem, de... Não. Nem o avião que pior. ele tem. Nem a fortuna. Hoje escondido. Moisés Naim, no texto dele do Estado de São Paulo, hoje, diz que talvez Putin seja o homem mais rico do mundo. Eu imagino que seja ele mesmo. Agora, é só laranja. Não tem nada em nome dele. Eu li um livro chamado, acho que é, não sei o que, Os Segredos de Fidel, um negócio assim. Não me lembro agora. Eu tenho. Vou lembrar o livro. Eu tenho. Que é uma bandeira cubana assim Eu tenho. e a sombra do rosto Eu dele tenho. assim. Pronto. Nesse livro ele já falava isso em relação a Fidel, Pois é. de fortunas da família, de... Que pena. Pois é, eu também acho. Que pena. Que lástima. Porque a teoria que nunca é posta em prática, é muito boa. Que pena. E dá vazão ao contraponto Óbvio. absurdo. A extrema-direita sobe. Quanto mais a esquerda, aspas, fracassa, Maduro não, é de vomitar. A direita se fortalece. Ganha espaço. É isso mesmo. É isso. É como quem diz assim, tá vendo? O que eles estavam falando era só conversa fiada. Era só conversa fiada. Tem uma frase de Milu, que eu me lembrei outro dia. Ele falando sobre essa coisa de pagar as pessoas que foram torturadas e tal. Aí ele diz assim, eu pensava que era ideologia, Não, era mas agora eu tô vendo que é investimento. Bilu é maravilhoso. É. Ele disse, eu acho que ele falou isso em relação a Chico Buarque. Foi. Enfim. É triste, porque eu preferia estar num mundo melhor também. É decepcionante. Enfim. Agora, ainda bem que temos iniciativas como a República, Sim. que vem para dar um respiro. Vem para dar um respiro, mas eu fico muito preocupada porque ela é muito isolada. Tinha que ter milhões de repúblicas, milhões de teatros 18. Já pensou que coisa boa? É maravilhoso. Não era? É o ideal. Era. Não, mas é tudo. É um aqui, acaba, não é? Enfim. E como é que você pensa a República daqui para frente, Ana? Olha, nós passamos 2 anos nessa loucura pandêmica. Não faltava mais nada, né? Eu perguntei outro dia para uma pessoa muito religiosa por que é que Deus criou, se você acredita que Deus criou tudo, o vírus. Para quê? Estou esperando a resposta. Mas, enfim, estamos pensando coisas ótimas de novo para ela. Pensamento, estamos organizando a Sala Brasil para pesquisa. É uma biblioteca que precisa... Ela é muito contemporânea, né? O problema das bibliotecas baianas é que elas são velhas. Sim. Os livros não são
repostos, não chegam livros novos. Ela é muito contemporânea e pensando em linkar mais, cada dia mais, arte com arte gastronômica, enfim. Vamos lá, vamos fazer o que a cidade merece. Essa cidade linda. Nossa, esses dias eu vi aí um novo projeto para a cidade ser voltada ao turismo de sol e praia. Tudo bem, massa, nada contra. Mas por que que essa cidade, que está lá na origem do país, enquanto essa configuração, precisa ser sol, praia, pagode, axé? Não, ela Por não que precisa, que nós ela não precisa. Se um não, turismo olhe, se não, histórico, um turismo de arte, se não por que tiver não? quem pense isso, Não vai pensar, não ela vai ter. não vai. Se não tiver quem pense isso, Gaudense pensava o turismo e a cultura juntos em todos os níveis, e isso foi deslumbrante, foi um momento brilhante da cidade, né? Não, se não tiver quem pense, não acontece. Porque eu vejo assim, uma coisa não pode, não prescinde da outra, Não. né? A gente pode ter o turismo de praia, pode ter o turismo de festa, não tem problema nenhum. Agora com o patrimônio histórico que a gente tem, né? Outro dia, essas chuvas que tiveram agora recentes aí, Eu aqueles casarões da montanha ali indo abaixo. indo abaixo. Eu soube que o MAN fez uma feira indígena Foi. e o pessoal que chegou lá, eu estava num restaurante, o pessoal chegou indignado porque os índios estavam cantando axé music. Minha pequena Eva, não sei se em tupi, eu acho que não. Eu acho que não. É uma piada. A cultura que está sendo feita na Bahia é uma piada. Que pena. É triste isso mesmo. É. Mas eu acho que está na hora da gente encerrar. Eu já estou exausta. Tá bom, vamos. A gente encerra, eu volto outro dia, a gente toma outra água e faz outro podcast. Tá bom. Ok? Tá ok. Então eu vou encerrar. Então, estivemos aqui com a Aninha Franco, porque afinal, se tudo pode, arte pode. Arte pode, sempre.